Bem-vindos, investidores e investidoras interessados em Eletrobras, que negocia sob o ticker ELET3 na nossa bolsa, uma empresa estatal, a maior empresa do setor elétrico da nossa bolsa, tá bom? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor, eu ensino as pessoas como investir com mais segurança e rentabilidade, principalmente nos mercados de ações e fundos imobiliários, beleza? E nesse vídeo, como vocês já viram no título, a gente vai falar sobre Eletrobras, vamos fazer análise fundamentalista na empresa, eu vou mostrar para vocês a evolução dos lucros, vamos falar sobre dividendos e no final eu vou falar aquilo que vocês tanto gostam, que é sobre os indicadores fundamentalistas e como compreender cada um dos 3 principais indicadores que eu trouxe para a análise de hoje, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação aí que eu preparei para vocês. Beleza, vamos aqui para a apresentação na primeira tela, onde eu sempre trago para vocês sobre os dividendos. No caso aqui da Eletrobras, o pagamento de dividendos da empresa nos últimos 12 meses foi de 0% para a infelicidade dos investidores da empresa, tá bom? Antes, há uns 2 anos atrás, a Eletrobras chegou a ser uma das maiores pagadoras de dividendos, mas é o que eu sempre ressalto aqui, não adianta a empresa dar um bom resultado em um ano, a gente tem que ver o histórico de lucros, inclusive a gente vai ver isso nesse vídeo, porque a empresa, principalmente dentro do setor que deve ser constante como o elétrico, a empresa tem que dar resultados constantes para o investidor. Não adianta dar um ano 20% e aí nos outros anos dar 0, entendeu? Nesse caso seria melhor ter investido, por exemplo, até em uma renda fixa, beleza? No caso aqui, o último pagamento foi em 27 de abril de 2021, por isso que o dividend yield está em 0%. Se tivesse esse vídeo sendo gravado em 25 de abril, por exemplo, o dividend yield não estaria em 0, porque teria um pagamento de dividendos dentro desse intervalo de 12 meses, tá bom? E os dividendos derivam de uma coisa muito importante chamada lucro, e aí eu trago para vocês a evolução dos lucros da Eletrobras nos últimos 10 anos, tá? Sempre um intervalo muito bom, inclusive de acordo com esse cara aqui, Benjamin Graham, ele sempre mandava olhar, o pai da análise fundamentalista, ele sempre mandava olhar o histórico de lucros da empresa e ele recomenda que não se invista em empresas que não tenham constância de lucros, tá? Eu, logicamente, tento seguir ao máximo os ensinamentos dele. Claro que eu tenho empresas na minha carteira que são mais inconstantes, faz parte também, depende do setor, isso também, Mas, no caso do setor elétrico, eu vejo esse gráfico com preocupação, tá bom? No caso aqui, na comparação trimestral do quarto trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020, a empresa apresentou uma redução de 31% do lucro líquido. Lembrando que lucro líquido é o que sobra no final para o pagamento de dividendos para o acionista, caso a empresa decida distribuir os lucros, Tem empresas que não querem distribuir os lucros, acham que vale mais a pena reinvestir no próprio negócio, então nem sempre o fato da empresa ter dado lucro significa que ela vai distribuir dividendos, beleza? Depende da política de distribuição de cada empresa. E na comparação anual, a redução foi de 10,55% no lucro líquido, também não é legal. Eu sempre trago trimestre contra trimestre, no caso aqui o quarto tri contra o quarto tri. No caso de empresas de energia elétrica, nem tanto, tá? Mas em outras empresas é importante a gente sempre fazer análise trimestral do mesmo trimestre contra o mesmo trimestre para evitar problemas de análise fundamentalista derivados de sazonalidade, tá? Por exemplo, a Lojas Renner. Não adianta tu comparar o quarto trimestre ou o primeiro trimestre, que vão ser os 2 melhores resultados do varejo, contra o segundo e o terceiro trimestre. Tá bom? Sempre comparar, lembrar da sazonalidade e fazer a comparação trimestral, para evitar problemas de análise. No caso também, os lucros derivam de receita. Se a receita aumentou, como foi o caso aqui da Eletrobras, o lucro, em tese, deveria ter aumentado. Seria isso que teria acontecido caso a empresa conseguisse manter os custos sob controle. Não foi o que aconteceu, a receita aumentou e o lucro diminuiu, o que significa que entre a receita e o lucro, onde tem as despesas, os custos, teve um aumento, o que logicamente não cabe uma análise dentro de um vídeo pequeno aqui do YouTube, E, seguindo aqui na análise fundamentalista, a evolução das dívidas também é um fator muito importante. No caso, a dívida líquida da Eletrobras, que é representada por esse traço azul aqui, estava em uma tendência de queda. Ultimamente ela vem subindo, principalmente por quê? Por causa do aumento tanto da inflação quanto da taxa de juros, tá?
as empresas são obrigadas a botar no resultado delas a atualização monetária das dívidas, e quando as dívidas são atreladas a indicadores como taxa de juros, né? Por exemplo, dívidas atreladas ao CDI, naturalmente, quando tem um aumento da taxa de juros, a dívida é atualizada e aumenta. Isso impacta, inclusive, o resultado, o lucro. Uma parte dessa redução dos lucros, apesar do aumento da receita, se deve ao fato do aumento da dívida, tá bom? E eu trago também aqui em cima o indicador liquidez corrente, que quando está acima de 1 é um bom indicador, significa que a empresa tem ativo suficiente de curto prazo para honrar suas dívidas também de curto prazo. A fórmula da liquidez corrente é ativo circulante dividido por passivo circulante. Lembrando que a palavra circulante se refere a curto prazo, tá bom? 1 ano ou menos. E para quem chegou até aqui, se está curtindo o vídeo, se já teve alguma informação útil e se identificou com a filosofia do canal, deixa o like fazendo favor. Também, caso tenha gostado aqui do canal, se inscreve, tá bom? Por aqui a gente sempre dá conteúdo com foco em segurança e rentabilidade, como eu já falei, principalmente com foco no mercado de ações e fundos imobiliários, a famosa renda variável. E para finalizar, eu sempre trago aqui os dados da empresa e os indicadores fundamentalistas que derivam desses dados da empresa. No caso, a Eletrobras tem um valor de mercado hoje de 61,3 bilhões, tá bom? Lógico que esse valor de mercado ele varia conforme a cotação também varia. Nunca utilizem a cotação como base para fazer comparações entre empresas, tá bom? Eu já vi muita gente falando que uma empresa é mais barata que a outra simplesmente porque o valor da cotação ser menor, né? Uma empresa às vezes que está negociando com uma cota a R$10 e outra que está negociando a 80. Isso não significa que a empresa que negocia a 80 seja mais cara em termos de valor, de bom ou mau investimento. Isso porque as empresas não emitem o mesmo número de cotas. Se uma empresa emite um monte de cota, naturalmente o valor por cota tende a ser menor, tá bom? Caso queiram também, eu até tenho que gravar um vídeo sobre isso, quem sabe eu não grave futuramente, sobre split e implit. As empresas, quando começa a cotação a subir muito, elas vão lá e dividem, fazem uma nova emissão de cotas, pegam uma cota, por exemplo, que valia R$100, dividem em 10, né? Multiplicam por 10 o número de cotas, e aí cada acionista que tinha uma cota de 100 continua tendo R$100, né? Aqueles R$100 continuam sendo deles, mas através de 10 cotas de R$10. As empresas fazem isso justamente para facilitar a negociação, facilitar a compra dos lotes e aumentar a liquidez, o número de negócios da empresa. Beleza? Me desviei um pouco aqui do negócio, mas o importante é que o valor de mercado é que deve ser o foco. O que tu realmente está pagando para se tornar sócio da empresa é o valor de mercado. E aí, o patrimônio líquido também é muito importante na hora da análise, né? A gente tem que sempre comparar, inclusive vamos falar depois dos indicadores aqui embaixo, comparar o patrimônio com o valor de mercado, comparar o lucro com o valor de mercado. É isso que vai dar a resposta para a gente da pergunta que é realmente importante, né? Qual é o preço? Quanto eu preciso pagar? Eu aposto que se fossem perguntar para vocês, né? Se vocês queriam ser sócio de qualquer negócio, né? Se algum amigo de vocês fosse perguntar, vocês iam perguntar o que eu ganho com isso, né? E quanto eu tenho que pagar por isso? No mercado de ações, por algum motivo, as pessoas acreditam que seja um cassino, né? Seja um jogo, e não fazem a pergunta que deveria ser feita, porque no final das contas, a gente está falando de empresas, negócios, tá bom? No caso da Eletrobras, patrimônio líquido de 76,1 bilhões, lucro líquido nos últimos 12 meses de 5,6 bilhões. O que derivam disso são os indicadores fundamentalistas aqui embaixo, no caso, preço por lucro. É o valor de mercado dividido pelo lucro líquido. Se quiserem pegar a calculadora aí na casa de vocês e dividir aqui 61,3 por 5,6, vai chegar no preço por lucro, significa que para cada R$1 de lucro da empresa, a gente tem que pagar R$10,87 para se tornar sócio, tá bom? Quando se fala em preços, nos indicadores fundamentalistas, a relação é sempre com o valor de mercado, tá bom? E é os indicadores de preço que nos dizem se a gente está pagando caro ou barato por uma empresa, beleza? Claro, né? Se uma empresa tem muito crescimento projetado pela frente, naturalmente, tu tem que aceitar pagar um pouco mais caro para se tornar sócio da empresa, beleza? Não é o caso da Eletrobras, já é uma empresa, digamos, vaca leiteira, apesar dos resultados inconstantes, ela era para ser uma empresa vaca leiteira. Porém, como a gente sabe, ela é uma empresa estatal, né? Existem boas empresas estatais, como o Banco do Brasil, mas, no meu ponto de vista, a Eletrobras não é uma boa empresa estatal. Ela é ineficiente e inconstante.
Beleza? O preço por valor patrimonial é o próximo indicador fundamentalista e ele está em 0,81. O que significa isso? Primeiro, que ela está sendo negociada abaixo do patrimônio líquido. A gente pode ver aqui em cima, né? A gente está pagando 61, quem compra a empresa hoje está pagando 61,3 bilhões e está levando para casa um patrimônio líquido relativo de 76,1 bilhões. Claro, né? Relativo ao valor que tu vai comprar. Tu vai ser só mais um pequeníssimo acionista ali dentro desses 76,1 bilhões da empresa, né? E, por último, o retorno sobre o patrimônio líquido. Esqueci de dizer. Assim como no preço por lucro, o indicador preço por valor patrimonial também tem essa relação do real, né, que tu paga pela empresa. No caso aqui, para tu ter direito a R$1 de patrimônio líquido da empresa, tu estás pagando, de acordo com esse preço por valor patrimonial, o PVP, apenas 81 centavos para se tornar sócio. Isso também mostra como o mercado está precificando mal essa empresa, tá bom? E, por último, o ROI, o famoso ROI, que em português é retorno sobre patrimônio líquido, não envolve preço esse indicador, tá bom? É um indicador de eficiência. Ele nos mostra o quanto de lucro a empresa consegue extrair do seu patrimônio. No caso aqui, esse indicador está em 7,4%. Caso queiram fazer o cálculo em casa também, é só pegar o lucro líquido 5,6 e dividir por 76,1. Eu gosto de empresas que têm ROI acima de 12%, tá bom? Também seguindo o Warren Buffett, que falava muito sobre isso, né? Ter um ROI mínimo de 12%, porque justamente, como eu falei, indica a eficiência da empresa em extrair lucro do seu patrimônio. Quanto maior é o ROI, melhor. Ao contrário dos indicadores de preço, que quanto menor, melhor. Quanto menor o preço por lucro, melhor. Quanto menor o preço por valor patrimonial, melhor. Porém, quanto maior o ROI, ele é um indicador de eficiência, melhor. Beleza? E para quem é forte e chegou até o final, fica sempre o convite para participar do meu intensivo gratuito de investimentos, um intensivo de 3 dias, onde eu falo sobre ações, fundos imobiliários, falo também sobre projeção de aposentadoria, sobre toda a minha filosofia de investimentos e eu deixo bem claro aqui também que eu poderia facilmente cobrar R$2.000 por esse mini curso, tá bom? Também fica aqui o convite, porque lá é que eu abro, no final desse mini curso, é que eu abro as vagas para a minha mentoria, para o método, tá bom? Quem tiver interesse, pode clicar no link aqui na descrição do vídeo, porque tem tudo explicado lá sobre o que vocês vão aprender. Depois de cada aula eu entrego presentes, entre esses presentes estão planilha de planejamento de aposentadoria, muito legal, cálculo de renda mensal. Para a pessoa poder chegar lá na frente é muito importante ela vislumbrar com clareza onde ela pode chegar, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender quão longe é possível chegar desde que se tenha constância nos aportes e que se aporte com qualidade nas melhores empresas e melhores fundos imobiliários da Bolsa. Beleza? Já estou falando demais aqui, tem tudo lá descrito no link. Clica lá, conhece o evento, se inscreve e compareça ao vivo, porque eu dou essas aulas ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ainda não deu o like no vídeo, deixe. E se ainda não se inscreveu no canal, também se inscreva. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!